Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Mestre Nagikun e você já teve aquela sensação maravilhosa quando o seu jogador diz assim: caramba, essa história é sobre o meu personagem, não é mestre maravilhoso, o mais fantástico que existe? E você como mestre apenas sorri assim. O segredo que eu vou te passar agora é um dos maiores segredos, uma das maiores técnicas que você pode colocar no seu RPG, que é colocar o arco pessoal para o seu jogador sem que ele nem mesmo perceba. Assim, vou te mostrar como você coloca esses arcos pessoais de uma maneira mais invisível, sem aquele holofote forçado, ô mestre, isso não vai seguir minha história não? Sem sessões sobre aquele único personagem e sem quebrar o ritmo da campanha. Então já deixa o like e vem comigo por mais um vídeo. O primeiro tópico é você entender que arcos pessoais começam com detalhes irrelevantes. Os grandes arcos dos seus jogadores, eles raramente começam com uma coisa bombástica, nossa, eles descobriram uma informação extremamente importante, mas sim com pequenos detalhes, com uma coisa que eles nem esperavam que ia dar gatilho para aquilo. E esses gatilhos surgem de maneira tão insignificante, mas tão simples que seus jogadores acabam nem percebendo que começou a contar a história sobre ele. Quando você como mestre apresenta um elemento dentro do seu mundo de uma maneira tão casual, pode ser um símbolo, um comentário perdido, um sonho relevante, um objeto comum ou mesmo um NPC que eles não percebem que fez parte do passado deles. Os jogadores na maioria das vezes não entendem que aquele pequeno detalhe tem uma importância futura, e é isso que torna aquele momento tão poderoso. A ideia é você colocar elementos do passado, da história do seu jogador de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão simples, sem uma música dramática, sem anúncios, e transformar aquilo num imenso evento. Você faz então com que aquilo faça parte do mundo que você está mestrando. Você introduz esses elementos do passado do jogador como comentários, NPCs secundários, objetos comuns, sem música dramática, sem anúncio. O exemplo aqui então, quando os jogadores descobrem que um símbolo religioso aparece em duas cidades distintas. Só que aquele personagem, que o BG foi escrito daquela maneira ao qual pertence aquele símbolo religioso, ele entende, mas talvez ele não consiga associar as informações naquele momento. Em Breaking Bad, pequenos detalhes constroem o arco do Walter, antes dele mesmo perceber. Outra coisa é você entender que a repetição silenciosa cria significado. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode colocar no seu RPG é a repetição sutil. Como assim, Mestre Nagikun? Quando algo aparece na sua campanha de uma maneira não tão clara, o cérebro do jogador começa a prestar atenção. Quando você coloca aquele NPC, aquele pequeno detalhe, aquele símbolo mais de uma vez, e é aí que os jogadores começam a prestar atenção. Peraí, esse símbolo está aparecendo mais do que deveria, o que está acontecendo? A repetição cria padrão, e o padrão cria curiosidade. O segredo não é você explicar imediatamente o motivo daquela repetição, o motivo daquele símbolo aparecer a todo momento. Ao invés de você explicar para os seus jogadores, você faz com que esse elemento, que aquele símbolo, que aquela notícia, aquele NPC, ela apareça de maneira mais sutil em pontos diferentes da sua campanha. Pode ser um comportamento, um nome, uma reação, ou mesmo o símbolo que eu citei aqui. Aos poucos, aquilo que parece mais coincidência começa a ganhar peso para os seus jogadores. O jogador ele percebe que tem algo acontecendo ali e passa a investigar por conta própria. Ele começa a pedir uns testes, ele começa a querer entender por que aquele elemento está surgindo tanto na campanha. Você repete então o mesmo nome, não repetidamente, obviamente, o mesmo comportamento de alguns NPCs e a mesma consequência. Um exemplo aqui, então, é que o grupo de jogadores, quando eles ajudam alguém dentro de uma cidade, aquela pessoa começa a ser observada por outros NPCs. Demora um pouco para eles entenderem, mas eles começam a notar esse comportamento dos demais NPCs da cidade. O que está acontecendo aqui? Será que é um culto? Ou será que eles são todo mundo? Em Dark, símbolos aparecem até se tornarem centrais dentro daquela série maravilhosa. Você também como mestre nunca diz: isso aqui é sobre você, jogador W. Uma das maiores tentações que nós como mestres temos é dizer para aquele jogador: ó, a gente está iniciando o teu arco, beleza? Fica esperto, tá? Às vezes, nós como mestres queremos mostrar para aquele jogador a importância daquele momento, daquele exato momento em que a revelação ela é revelada. Redundante, mas você entendeu. Mas quando a gente faz isso, a gente quebra uma das narrativas mais importantes para o seu jogador, que é o momento em que ele descobre que aquele arco, que aquela história é sobre ele. Quando o jogador após algumas informações importantes, alguns elementos que apareçam, ele percebe que a história é sobre o personagem dele ou sobre o destino dele, a sensação ela é muito mais poderosa. Ele sente então que ele encontrou algo escondido no mundo. Não que ele recebeu aquele spotlight brilhante, ó, agora é sobre ti, tá ligado? Fica esperto aí. O arco pessoal do jogador ele deve surgir de forma orgânica dentro da campanha de RPG que você está mestrando. Esse arco que você colocou ele pode afetar todos os personagens, mas fica claro que aos poucos aquele conflito é sobre aquele determinado jogador, sobre aquele determinado personagem. Você faz com que aquele arco pessoal do determinado jogador afete todo o grupo, mas pese apenas para aquele determinado jogador, aquele cuja história será afetada por esse arco. Um exemplo aqui então, um grupo de jogadores está correndo por uma ruína, os passos ecoam pelo lugar, à medida que eles correm, ratos correm pelas paredes ou saem por buracos. E eles vão correndo até chegar numa área central. Nessa área central, então, eles percebem que o vilão está esperando eles. Com a espadona em mão, assim, sabe?
Lá naquele salão mais aberto, ele não fala com todos os jogadores, fala com apenas um personagem apenas. Por quê? No filme e nos livros do Senhor dos Anéis, o Frodo, ele nunca é anunciado como o protagonista. Ele é o responsável por toda a jornada, mas cada um brilha em determinado momento. O arco pessoal também ele deve criar dilemas e não respostas. Arcos pessoais são realmente importantes quando eles colocam os jogadores diante de escolhas extremamente difíceis. Se o arco ele entrega respostas prontas, ou caminhos mais óbvios, ele vira apenas mais uma missão. Aquele dilema que você coloca para o jogador, para os jogadores, eles criam envolvimento emocional, porque obrigam o jogador a decidir o que o personagem faria a seguir, ou mesmo quem ele realmente é. Essas escolhas podem envolver lealdade, sacrifício, passado, culpa ou mesmo ambição. O importante é você mostrar para os jogadores que nenhuma escolha que eles façam é realmente segura. Você cria conflitos que forcem escolhas dos seus jogadores. Eles devem lutar ou fugir, revelar algo importante ou esconder aquela mesma informação, repetir os erros que eles já cometeram ou mesmo mudar. Por exemplo, aqui o grupo de jogadores acaba salvando alguém do passado da história de um deles. Pode ser um NPC, pode ser a mãe de um deles, pode ser o tio, pode ser o rei, não importa. Porém, essa escolha de terem salvado aquele personagem coloca o grupo em risco no futuro. Eles não sabiam, mas há algum gatilho ali que pode acontecer e seria bem legal você explorar isso. Em The Last of Us, as escolhas elas nunca são confortáveis. Você usa NPCs como espelhos e não como mensageiros para os seus jogadores. Um erro comum que nós cometemos como mestres é colocar aquele NPC para explicar a história para os seus jogadores, ou o destino dos personagens, ou daquele personagem em específico. Isso transforma a narrativa em exposição direta. Uma alternativa poderosa que você pode colocar é criar aqueles NPCs como uma espécie de reflexo para os seus jogadores. Esses NPCs eles mostram o que pode acontecer quando os jogadores escolhem o caminho, vamos chamar assim, errado, ou fazem uma escolha diferente do que eles fariam habitualmente. Ao invés de seguir para A, eles seguem para B, e esse NPC ele mostra o que aconteceria se eles seguissem para B. Isso cria reflexão para esses jogadores sem precisar criar realmente discurso. Por exemplo, o grupo de jogadores está indeciso se segue para o caminho A ou segue para o caminho B. E no meio daquilo tudo, o NPC ele faz a escolha e segue para A, só para mudar do B. Só que esse NPC ele paga o preço por ter feito aquela escolha. Pode ser um sacrifício, pode ser perder algo importante para ele, pode ser perder um item, ou mesmo algo do corpo dele, um braço, uma perna, um olho. Esse é o preço que ele pagou, algo que os jogadores não pagaram. Em Frieren, personagens refletem caminhos possíveis, não lições diretas. O arco do seu jogador cresce quando começa a doer nele. Sim, começa a doer nele. Quando a história pessoal do seu jogador ela não tem custo real para o mesmo, ele ainda não se tornou central nessa narrativa que você está colocando, nessa história que ele está explorando. Momentos importantes para o jogador, então, geralmente envolvem perda, mudança, sacrifício ou a descoberta de algo. Isso não significa que você vai punir o jogador, mas mostrar para eles que as escolhas têm realmente consequências, que é algo que eu bato bastante nos meus vídeos. Mostre para os jogadores que as decisões deles importam e têm consequências reais no mundo que você está mestrando. Quando algo importante para aquele jogador muda, uma relação, um aliado ou mesmo uma vantagem que eles tinham, o arco deixa de ser apenas um detalhe e passa a se tornar uma jornada. Quando o arco realmente amadurece, algo deve se perder, uma relação deve mudar, uma vantagem então deve desaparecer. Por exemplo, aqui então o grupo de jogadores percebe que um dos aliados dele se afasta por uma escolha que eles fizeram no passado. Em Arcane, toda evolução vem de perdas. Outra coisa é que o seu jogador deve acreditar realmente que tudo foi escolha dele. A maior mágica do seu RPG é quando o jogador ele percebe que tudo que ele viveu, todas as escolhas que ele fez, a descoberta do passado, aquele determinado item que ele perdeu e realmente encontrou, foi tudo decisão dele. E isso construiu o caminho da história dele, transformou ele em quem ele realmente é naquele momento. Mesmo que nós como mestres tenhamos criado pistas, possibilidades, o momento da descoberta precisa ser resultado das escolhas do seu jogador. Você evita revelar bastidores de preparações. Quando o jogador então ele percebe que todas as escolhas que ele fez no passado, A, B, C, D, levaram ele para aquele momento importante, o impacto emocional é muito, muito maior. Você nunca diz pro jogador, isso estava planejado. A gente nunca planeja muitas coisas, né? Você deixa o jogador conectar os pontos, as descobertas deles. Então foi isso. Legal, então foi isso que aconteceu, legal. No clímax da descoberta desse jogador do passado, do arco pessoal dele, quando ele atinge o ponto, BAM! Ele percebe que as decisões que ele tomou podiam ser diferentes e poderiam ter evitado aquilo, aquela perda, aquela mudança. Algo muda, tem uma consequência. Em Westworld, os personagens acreditam que eles estão despertando, não que estão sendo guiados. Arcos invisíveis para os jogadores eles não são truques, são respeito. Respeito ao tempo do jogador, à descoberta,
a escolha. Quando você planta em silêncio aquele arco, você coloca informações aqui, ali, um símbolo que aparece, você começa a regar aquilo com consequências das escolhas dos seus jogadores. E você deixa o jogador colher aquilo, a história, ela não parece escrita, ela parece vivida. E agora eu quero saber de vocês, qual foi o arco pessoal do seu jogador, aquilo que você implementou pra ele, começou pequeno e se transformou em algo magnífico, maravilhoso. Esse jogador falou, caramba, mestre, apavorou, hein, cara, muito bom, hein. Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!